meus amores, tudo bem com vocês, galerinha do terceirão da minha mediação tecnológica de Rondônia? Que prazer estar mais uma vez com vocês. Estamos aí na nossa penúltima aula. Ai, que tristeza para minha vida saber que agora, depois que nós terminarmos esse nosso módulo, nós só vamos nos encontrar aí pelos empregos que vocês tiverem na vida, pelas faculdades, pelos passeios que vocês fizerem, assim que a gente vai se reencontrar. Mas eu estou muito feliz em estar com vocês, em fazer parte da vida de vocês nesses 3 anos de mediação tecnológica. A minha felicidade é imensurável. Eu espero que todos vocês estejam bem e vamos seguir com as nossas habilidades de hoje. Perceber tanto dinamismo linguístico que sofre influência dos processos socioculturais e os influencia em línguas e culturas distintas. Conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações e outras culturas e grupos sociais. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando de gênero textual. Nós vamos ver lá as lendas urbanas. Quem aí conhece lendas urbanas? Aquelas histórias de arrepiar. E então, nós vamos ver algumas lendas urbanas. Também vamos trabalhar um pouquinho mais de vocabulário. Nosso vocabulário hoje vai ser voltado a filmes, às películas. Então, quais são as palavras que são usadas nos filmes, que são usadas nas películas? A análise textual, nós vamos analisar o Enem do ano passado, de 2021. Só que esse Enem, nós vamos analisar ele todo. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta questão. Na aula de hoje, nós vamos analisar as 3 primeiras e na aula 22, que é a nossa última aula, nós vamos analisar os outros 2. Los Detetives Salvajes é o nome do livro de hoje e a nossa viagem vai ser para Honduras. Bien? Então vamos seguir, meus amores. O gênero textual lendas urbanas. Lendas urbanas, assim como os folclores, as lendas folclóricas, elas são narrativas curtas e simples que, por serem transmitidas de geração em geração, elas sofrem mudanças constantes, porque ninguém vai lembrar dos detalhes, sempre vai ter um exagerinho a mais, uma pitadinha a mais de ação, vai ter um brilhozinho a mais, sempre vai ter essa mudança. Por seu caráter misterioso e amedrontador, é um tema que fascina a todos, principalmente aqueles que sempre estão tentando assustar os colegas com uma boa história de terror. As lendas urbanas são aquelas histórias que quando a gente está ali, quando vai embora a luz à noite, e a gente está com os nossos amigos, a gente gosta de contar. Quando tem acampamento, as pessoas gostam de contar. São aquelas realmente que trazem medo, porque a gente sabe que tem um fundinho de verdade. E um exemplo maior que tem hoje em dia é a lenda mexicana La Llorona. Gente, eu vou ser sincera para vocês. Eu sei da lenda, eu li a lenda, mas o filme eu não tive coragem de assistir. O filme ele já começa ali trazendo coisas assustadoras desde o início e me deu muito medo e eu não quis assistir ele. Mas um dia, quem sabe, talvez, um dia bem cedinho, quando tiver tudo claro, nada de escuridão, aí sim eu vou assistir, porque me deu realmente medo. O termo lenda urbana, ele aparece impresso pelo menos desde 1968, então já faz um tempinho, hein? Jean Harold Burvand, professor de inglês da Universidade de Utah, introduziu o termo ao público em geral através de uma série de livros publicados a partir de 1981. Burvand usou sua coletânea de lendas, The Washing, eu não sei ler esse negócio, mas deixa aí em inglês esse negócio aí, vocês entenderam, né? Para enfatizar 2 pontos. Primeiro, que lendas e folclores não acontecem exclusivamente nas chamadas sociedades primitivas ou tradicionais. E segundo, pode-se aprender bastante sobre culturas modernas e urbanas ao estudar tais lendas.
Ou seja, gente, não é só os antigos que passam por histórias e por lendas, que até hoje a gente tem histórias, a gente tem relatos de, de fenômenos sobrenaturais, fenômenos de espírito, fenômenos assustadores que acontecem até os dias atuais, né? Então, não é algo muito do passado. Então, a lenda urbana ela é muito atual. Desde então, o Brunvard publicou uma série de livros similares, sendo creditado como o primeiro a usar o termo vetor, inspirado no conceito de vetores biológicos, para descrever o indivíduo que ajuda a propagar uma lenda urbana. Então, todas as pessoas que recontam as lendas, eles são conhecidos como vetores. Quais são as características de uma lenda urbana? Suas principais características são uma forma narrativa, geralmente uma pequena história, porém bem estruturada. Ou seja, ela é pequena, mas ela é rica em detalhes, ela tem uma estrutura bem bacana e gostosa de ler também, porque você quer saber logo o final da história. Procura sempre se autenticar por meio de testemunhas e provas supostamente existentes. Sempre vai dizer, a pessoa que é o vetor, o contador de lendas urbanas, ele sempre vai dizer que aquela história aconteceu com um vizinho, com um amigo, com um parente da avó, enfim, sempre vai ter algo para autenticar essa história, alguém para dizer que foi testemunha. As pessoas que as contam geralmente as ouviram de alguém e quando repassam a história costumam confirmá-la como se tivesse sido vivida por elas mesmas, como eu acabei de falar, ou ainda por alguém muito próximo a elas. Algumas lendas latinas. Na Argentina, nós temos El Pombeiro, Canchote y el Otoño, La Flor del Irolai. Na Bolívia, Incahuacana, quando o tigre e o ratão intercambiam suas vozes, ou seja, quando o tigre e o rato mudam de vozes. No Chile, El Alicanto, La Pincodia, Tren, Tren, Cai, Cai. Na Colômbia, La Madre Morte, El Sombrerón, La Mentira Mais Grande, La Creación. Esse sombrerão aqui da Colômbia, ele é aquele que quando a gente era criança, a gente ouvia bastante, é o Homem do Saco. Ele é parecido com o Homem do Saco. Costa Rica, La Tulia Vieja. Em Cuba, La Madre del Agua, El Guije. No México, La Leyenda del Murciélago, Quetzalcóatl e El Maíz, El Tío Abel e, claro, a lenda da Llorona. E agora, só para poder deixar vocês aí mais atentos, eu vou contar a lenda da Chorona, se você não a conhece. Vocês já ouviram falar da lenda da Chorona? Conta a história que uma mulher tinha 2 filhos, certo? Mas o marido dela a abandonou. E ela ficou ali transtornada, enlouquecida. Ela não aceitava que ela ia ficar sozinha com aquelas 2 crianças, aqueles 2 meninos. O que ela fez? Eles costumavam, ela e a família dela, ela e os filhos, irem fazer um piquenique à beira do lago. E ela chamou os filhos dela para irem fazer esse piquenique. Chegando lá, o que aconteceu? Ela matou afogado seus filhos. Olha que horrível, né? Depois que ela matou os seus filhos, ela se arrependeu. Ela começou a chorar desesperadamente. Ela chorava, chorava, chorava. O que vai ser de mim? O que vai ser de mim? E agora, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Ai, meus filhos, pobre dos meus filhinhos. E aí, o que ela fez? Ela se matou também, afogada. Anos depois, na verdade, até hoje, houve-se relatos pelas ruas de alguns países no México e em alguns outros países também, de que de noite,
quando os casais, ou quando tem um homem também andando sozinho à noite, eles costumam ouvir um choro muito grande de crianças, e depois aquele choro daquela mulher desesperada, pedindo socorro, pedindo que a ajudem, implorando para que ajude ela. E eles começam a ver vultos passando, aquele vulto branco daquela mulher passando. Eles começam a seguir, né, para tentar ajudar aquela mulher que está chorando, aquela mulher que está sofrendo, que está dizendo: salvem meus filhinhos, pobre de mim, pobre dos meus filhos, me ajude, me ajude, me ajude. Quando eles vão atrás dessa mulher, eles chegam à beira do lago. E quando chegam à beira do lago, essa imagem some, esse fantasma, né? Essa mulher, ela some, e eles são encontrados no dia seguinte, mortos afogados. Olha que sinistro, né? O filme ele é mais aterrorizante ainda. Eu só posso contar o início para vocês, porque só foi o início que eu assisti. Eram crianças que estavam dentro de um carro assistindo, se eu não me engano, eles estavam assistindo o filme em drive-in, que é aquelas pessoas que assistem filmes indo de carro, né? O cinema é a céu aberto e eles vão de carro. E aí a Llorona chega e bate na porta e ela, se eu não me engano, ela mata aquelas crianças que estavam dentro do carro, achando ali que iam fazer mal para ela, achando que era os filhos dela. Não sei exatamente, porque eu fiquei realmente com muito medo e eu não quis assistir mais. Mas se você assistiu ou se você for assistir, me conta depois, tá bom? E vamos largar de lenda urbana, de criar medo de lado, e vamos para o vocabulário de hoje. Vamos lá para o nosso vocabulário. Nosso vocabulário de hoje está ligado a filmes. Por quê? Porque eu falei de lenda urbana, porque eu falei de cinema, eu falei de histórias, e nada mais justo do que falar de filmes e esses vocabulários ligados aos filmes. Então, nós temos rodar, estrenar-se, protagonista, personagem e trama. Todas essas palavrinhas, elas são palavrinhas ligadas a cinema, tá bom, galera? Aqui vocês veem essa craquetezinha. Craquete é o nome dessa ferramenta utilizada nos filmes para marcar que cena que vão falar, para pedir silêncio, e os atores, quando bate esse instrumento, eles já estão atentos e sabem que já vai começar a gravar. Então, ali diz Hollywood, produção, então vem o nome da produção, quem é o diretor, qual câmera que é aquela que está gravando, dia, a cena e o take. Então, vamos ao vocabulário. Então, eu trouxe para vocês o vocabulário de cinema, ele é muito extenso, ele tem várias vertentes, várias ideias, várias coisas que poderiam ser faladas, mas eu me foquei ali em algumas, as mais importantes, tá? Então, nós temos el guion, que é o texto da película, ou seja, o roteiro, né? Em português seria o roteiro, né? Roteiro. El rodaje, ou la gravación, ou la filmación. Então, a gravação, ela pode ser chamada de rodaje, gravación ou filmación, que é usar a câmera para registrar a ação. La fotografia, que é a parte visual do filme. Quando a gente está assistindo um filme, tem aquelas imagens que elas estão meio que paradas, assim, por segundos, meio paradas, aquela é a parte da fotografia. Toda aquela cor, todo aquele suspense que pode acontecer, tudo que é voltado ao visual é a fotografia. El maquillaje e a peluqueria. O que é el maquillaje e a peluqueria? É a maquiagem e o cabelo, o departamento que se ocupa dos aspectos visuais dos atores e atrizes. El vestuário. El vestuário é o figurino dos nossos atores ou atrizes. Então, o departamento que se ocupa das roupas deles. Los efectos visuales ou espaciales são os truques que a gente acrescenta ao filme para que eles sejam mais espetaculares e mais reais
possíveis. Então, aqueles filmes de monstros, de extraterrestre, aqueles filmes que tem trovões, raios, enfim, tudo que é ali espetacular e que vai chamar muito mais atenção são os efeitos visuais ou os efeitos especiais. La banda sonora. La banda sonora, em português, é a trilha sonora, tá? Trilha sonora, que é a música do filme. La trama nada mais é do que a trama, a história. Lá em cena é a nossa cena. A cena 1, cena 2, cena 3, é uma parte do filme onde ocorre alguma coisa. Ele final, a gente já sabe que ele final é o final, a última parte do filme. El actor e la actriz, então, o nosso ator e nossa atriz, a gente fala actor e atriz, sempre pronunciando todas as letras, ou seja, o Czinho, ele vai ser pronunciado. Personagem, que é a pessoa da ficção, da película, é o nome do personagem, né? É quem o ator e a atriz vai reproduzir. Ele protagonista ou la protagonista é o ator principal ou a atriz principal. El malo ou la mala é o vilão da nossa história, o antagonista, o personagem contrário do protagonista. O nosso protagonista, ele é o principal, é o ator principal, a atriz principal, normalmente o mocinho e a mocinha. E ele malo é quem não é o mocinho, a mocinha, e sim o lado inimigo. El estreno é o dia em que o filme está disponível para o público, ou seja, é a estreia. Muito bem, eu ouvi alguém aí falando estreia, viu? Vocês estão super atentos. El cine. O que é el cine? El cine é o cinema. Boletos del cine são os ingressos, as entradas para o cinema. Agotado é quando eles estão esgotados. Carteleras são os cartazes com as divulgações dos filmes em exibição, geralmente são encontrados nas entradas do cinema. Então, o nome dos cartazes se chama carteleras. Máquinas expendedoras. Máquinas expendedoras são aquelas máquinas de refrigerante, salgadinho, doce, que tem em alguns cinemas, tem em alguns lugares. A gente geralmente vê mais em filme, né? Que acontece, mas a gente também tem em alguns cinemas das cidades grandes esses tipos de máquina. Subtitulada. Subtitulada é a legenda. Então, na película subtitulada é uma película, é um filme legendado. E uma película dublada é um filme dublado. Então, subtitulado é legendado e dublada, certo? Agora vamos ver estilos de filme. Temos la película romântica, la película de terror, la película de comédia, la película documental, la película animada, que aí eu trouxe esses dois cartazes de animações para vocês, la película de suspenso, película de acción, película de drama, certo? Então, nós temos ali todos os nomes que a gente fala em português, temos eles em espanhol. Então, filme romântico, película romântica, sem esse acento, é com o acento agudo. Filme de terror, película de terror. Filme de comédia, película de comédia. Documentário, película documental. Animação, película animada. Filme de suspense, película de suspenso. Filme de ação, película de ação. E filme dramático, película de drama. Esses dois filmes são animações, né, da Disney, da Disney Pixar, voltados para histórias mexicanas. O primeiro, que é El Coco, esse é o nome em espanhol. Em português é Viva a Vida
é uma festa. Esse é o nome desse filme em português. Em espanhol é El Coco. Ele vai contar o quê? Uma história lá do Dia de los Muertos, onde o menino vai querer conhecer quem é o seu bisavô. É uma história linda, maravilhosa, cheíssima de efeitos, muito linda, que é a história do Viva a Vida é uma Festa. E atualmente nós temos Encanto. No Encanto também todo o colorido mexicano, todos os detalhes, toda aquela vida que encontra-se nesse filme. O detalhe da roupa da protagonista, essa roupa ela é totalmente característica das pessoas que são do México, né? Dos mexicanos. Então, todo o detalhe das cores, dos brilhos, de tudo isso voltado ao México. Certinho, amores? Tranquilitos até aí? Então, vamos seguir. Agora vamos falar de coisa seríssima, não que o que eu falei não fosse sério, mas vamos falar de algo mais sério ainda, que é aquele monstrinho que está chegando, que é o Enem. Quando a gente vai falar de Enem, vamos agora analisar o Enem do ano passado, o Enem de 2021. Como eu falei para vocês, eu trouxe para vocês as 3 primeiras questões na aula de hoje. A primeira questão já falava ali, já tinha o texto de cara falando o seguinte: En el suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo habían reducido y pulido como las aguas a una piedra, y las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, chico, reseco, estava como fuera del tiempo en una eternidad. Então vamos lá traduzir esse texto, só porque hoje eu quero mostrar para vocês que saber o básicozinho é muito importante, tá? Para que a gente consiga ali interpretar bem direitinho o Enem. Então, no solo, en el suelo, no solo, apoiado a um mostrador, amontoado, imóvel como uma coisa, e é um homem muito velho. Então, ao solo, apoiado em um mostrador, amontoado, imóvel como uma coisa, um homem muito velho. Os muitos anos o haviam reduzido e polido como uma água em uma pedra, ou as gerações de um homem a uma sentença. Era escuro, pequeno, seco, estava como se fosse fora do tempo, em uma eternidade. Olha, tenso, né? Vamos ver a pergunta. No âmbito literário, são mobilizados diferentes recursos que visam a expressividade. No texto, a analogia estabelecida pela expressão como las águas a una piedra, ela tem a função de quê? O que acontece? Sabe aquele ditado popular? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso mesmo. Então, nessa ideia, quando o autor ele faz essa analogia a essa frase, como águas em uma pedra, o que a água faz na pedra? Ela vai polindo a pedra, né? Ela vai fazendo ali o seu trabalho na pedra. Então, qual é a função que ele aplicou para essa frase? A. Enfatizar a ação do tempo sobre aquele homem, sobre o personagem. B. Descrever a objetificação do ambiente. C. Expor a anacronia da personagem. D. Caracterizar o espaço do conto. Ou E. Narrar a perenidade da velhice. Eu acho que essa é muito simples, muito fácil, muito claro, né? Como eu acabei de falar, a água faz o que? Ela vai polindo com o tempo a pedra. Então, ela vai mostrando que com o decorrer do tempo, ela vai mudando a pessoa, ela vai moldando. Então, ele vai enfatizar a ação do tempo
sobre a personagem. Vai mostrar que o tempo é a água e a pedra é a pessoa, que ela vai mudando com o tempo. Questão 2. Na questão 2, nós tínhamos um texto um pouquinho mais extenso. Então, vamos lá. Hoy, en cuestión de segundo, uno es capaz de conocer la vida de un individuo o las actividades que lleva a cabo sin necesidad de contacto personal. La RRSS tiene la poderosa virtud de convocar concentraciones de gentes con idearios comunes y generar movimientos como la primavera árabe. Por ejemplo, bajo ese parámetro, cualquier incidente puede ser inmediatamente reportado por grabación o filmación, por lo que a los aparatos celulares, más allá de su utilidad en términos de conversación, habría que calificarlos como la guillotina del siglo XXI. Así es, son estos los que han pasado a convertirse en artefactos con cuyo uso se han develado conversaciones, acuerdos negociados, chantajes y un sinfín de hechos que han dado curso a progresos de naturaleza legal y investigativa que han turbado gobiernos, empresas, empresarios, políticos y que incluso ha servido en un caso reciente para que un inocente recupere su liberdade tras 4 anos de injusto encierro. Então, vamos dar uma lidinha rápida ali. Hoje, em questão de segundos, uma pessoa é capaz de conhecer a vida de um indivíduo ou das atividades finais sem a necessidade de ter um contato pessoal. As RRSS têm a poderosa virtude de convocar concentrações de pessoas, ou seja, as redes sociais, tá? RRSS. As redes sociais, elas têm essa poderosa virtude de convocar concentrações de pessoas com ideais comuns e gerar movimentos como a Primavera Árabe, por exemplo. Diante desse parâmetro, qualquer incidente pode ser imediatamente reportado por gravação ou filmagem pelos aparelhos de celulares, mas além de sua utilidade em termos de conversação, haveríamos que qualificá-los como a guilhotina do século XXI. E assim é. São estes os que passaram a se converter em artefatos cujo uso são desvelados, conversações, passado além de conversações, acordos, negociações, chantagens e sem fim de efeitos que há dado o curso do progresso da natureza legal e investigativa que derrubaram governos, empresas, empresários, políticos e, inclusive, serviu de um caso recente para que um inocente recupere a sua liberdade depois de 4 anos de injusta prisão. A pergunta. O texto trata da evolução inerente às funcionalidades dos recursos tecnológicos. A expressão guilhotina do século XXI destaca que os celulares hoje eles podem ser o quê, gente? Oferecer recursos e funções múltiplas? É por isso que ele é uma guilhotina? Não. Reunir usuários com ideias semelhantes? Não é por isso que ele é uma guilhotina. Divulgar as informações instantâneas? Também não é por isso que ele é uma guilhotina. Organizar movimentos sociais? Também não. Assumir utilidade jurídica? Sim. Por quê, gente? O que é a guilhotina? A guilhotina era quando uma pessoa cometia um crime e ela era condenada. Então, a condenação dela era a guilhotina. Então, quando ele fala que os celulares são a guilhotina do século XXI, significa que eles, através de ações jurídicas, podem servir como provas para condenar ou não uma pessoa. Certinho? Então, vamos seguir para a terceira questão. Na terceira questão tinha uma tirinha. Na tirinha dizia, por Deus, que le ha passado al mundo? E aí o outro responde nós outros. A televisão está falando guerra, crises, inseguridade, miséria, violência, lujo obsceno,
E aí, o primeiro que estava bebendo ali vai e fala o que está acontecendo com o mundo ultimamente. E o outro diz, nós estamos acontecendo. E a pergunta dessa questão era, a charge evoca uma situação de assombro diante de uma realidade que assola a sociedade contemporânea. Seu efeito humorístico reside na crítica diante do quê? Então, essa tirinha, ela tem uma parte cômica. E essa parte cômica está onde? Na constatação do ser humano como responsável pela condição caótica do mundo, quando ele diz, nossa, o que será que aconteceu com o mundo? O outro diz, nós. Essa é a parte engraçada da história, cômica, né? Apelo à religiosidade diante das dificuldades enfrentadas pela humanidade, não. Aquele por Deus não tem nada a ver com religiosidade. Indignação dos trabalhadores diante das injustiças sociais, não. Um está indignado e o outro só constatou que a culpa toda são os próprios seres humanos. Veiculação de informações trágicas pelos telejornais e manipulação de notícias difundidas pela mídia. E a nossa resposta correta é a A. Certinho? Então vamos seguir. Já estou falando muito, vocês já estão ficando cansados. Vamos ao filme de Roberto Bolaño. Roberto Bolaño, ele era chileno, ele era um escritor chileno. Ele escreveu esse livro chamado Os Detetives Selvagens, que ele é romântico, publicado em 1998. O autor ele ganhou por essa mesma obra o prêmio Rômulo Gallegos. A parte central desse livro vai se situar numa série longa e fragmentada de registros sobre viagens e aventuras de Arturo Belano, uma aliteração para o seu alter ego, ou seja, ele está ali falando quase que dele, o alter ego dele, que também aparece em outras histórias e novelas. E Ulisses Lima, inspirado no poeta Mário Santiago Papasquiaro, entre os anos de 1976 e 1996. Essas perambulações levaram-no para a cidade do México, a diversos lugares na Europa, em Israel e até na Libéria, durante a Guerra Civil dos anos 90. Os diários são misturados à história de uma busca por Cesária Tinajero, o fundador do real visceralismo, um movimento literário da vanguarda da década de 20. E Garcia Madero, um aspirante ao poeta de 17 anos, narra-nos primeiro a cena poética e social dos novos realistas viscerais. Mais tarde, ele terminará o romance com o relato de sua fuga da cidade para o estado de Sonora. Bolaño definiu Os Detetives Selvagens como uma carta de amor à minha geração. Então, como eu falei para vocês, nem sempre quando a gente fala de romance dentro da literatura, quer dizer que vai falar ali de um amor incondicional e tal e tal. Não, o romance é uma história, é a forma com que é narrada uma história, tá bom? É um gênero textual também. Agora nós vamos fazer a nossa viagem de hoje. Estão prontos? Então, vamos viajar para Honduras. Voltamos, meus amores, pousamos em Honduras. Tudo belezinha? Tudo bacaninha com vocês? Então vamos conhecer um pouquinho das curiosidades sobre Honduras. Nós vimos que a maioria dos países da América Central, maioria não, todos os países hispanohablantes da América Central, que vimos até hoje, possuem vulcões e vulcões ativos. Porém, o único deles que não possui é Honduras. Honduras possui vulcões, sim, mas, porém, não há nenhum vulcão ativo. Ainda que existam moedas quase não usadas em Honduras, o valor das cédulas do país vão desde 1 lempira, que é 14 centavos de real, até 500 lempiras, que é 70 reais. É comum arredondarem a conta para não dar números quebrados.
A primeira ideia de um canal ligando o Atlântico ao Pacífico seria implementada em Honduras, chamada de Canal Seco. Foi uma proposta da Inglaterra de construir uma rede ferroviária ligando os dois portos nos distintos oceanos. Honduras foi o primeiro lugar da América continental que os conquistadores espanhóis atacaram. Neste local atualmente se encontra a cidade de Trujillo. Então, dentro da América Central, foi o primeiro país colonizado pelos espanhóis, que eles atacaram e colonizaram, foi Honduras. Então, podemos dizer que Honduras é o país mais antigo da América continental que foi colonizado pelos espanhóis. Honduras foi devastada por um furacão em 1998, batizado de Furacão Mitch. As mídias internacionais chegaram a sugerir que o país desapareceria completamente do mapa. A República Federal da Centro-América, um país único da América Central, envolvendo Nicarágua, Costa Rica, El Salvador, Honduras e Guatemala, foi idealizado por Francisco Morazán, considerado um herói hondurenho. O país chegou a se estruturar, mas se desmantelou em poucos anos. As 5 estrelas da bandeira de Honduras representam esses 5 países, que antes era a ideia de ser essa nova federação, a Centro-América. Então, eles iam juntar Nicarágua, Costa Rica, El Salvador e Honduras, e Guatemala ia formar um país só, que seria a República Federal Centro-América. Mas não deu muito certo, e aí Honduras, em homenagem a essa ideia, ela colocou essas 5 estrelinhas em sua bandeira. E aí, voltando a falar ali do furacão, por mais que as pessoas, a mídia, achasse que Honduras ia desaparecer do mapa, não foi isso que aconteceu na realidade. Honduras conseguiu sobreviver e está, aos poucos, se reerguendo dessa devastação, desse furacão que quase dizimou o país. Certinho? Então, com vocês ficaram aí com as referências bibliográficas da aula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula e nós voltamos daqui a pouquinho na nossa revisão e atividade. Um beijo e hasta pronto!